Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, como fazemos diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa, o programa que leva até você as notícias que marcaram o dia. Nossa equipe, nosso time de comentaristas, levamos até você as notícias, as nossas opiniões, o nosso bom humor, a nossa descontração diante das notícias que marcam o dia, né? Uma semana que está encerrando, mas não deixa de ter das suas conotações as que marcaram todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira as coisas estão bem semelhantes. Apesar de que hoje, né, o presidente da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, foi demitido do seu cargo de presidente, né? Mas saiu atacando o governo das mais diferentes formas possíveis, né? Ao falar sobre as causas da sua saída, e já fez de uma maneira geral, criticou as condições, a condução das políticas indigenistas, né, pelo ministro da Justiça, Osmar Serraglio. Aliás, o ministro Osmar Serraglio tem sido alvo de muitas críticas, né? E disse ele, o presidente da FUNAI, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu saio daqui porque sou honesto, porque não me curvei e jamais me curvarei para fazer o mal feito. Toninho Costa, Antônio Fernandes Toninho Costa. E outras coisas mais que aconteceram também, mas uma nota triste também, um outro grande nome da música brasileira, morreu hoje aos 70 anos, Almir Neto, do Fundo de Quintal, um dos grandes representantes do samba de raiz, morreu hoje. Estava hospitalizado há algum tempo já, mas estava diabético, com uma série de problemas. Hoje o nosso prefeito de Porto Alegre também esteve, quer dizer, o prefeito junto com o EPTC, enfim, estiveram reunidos junto com os taxistas. Os taxistas não querem um aumento da tarifa do táxi, mas está previsto já em lei que eles têm que fazer um reajuste obrigatório anualmente. Isso vai trazer mais prejuízos aos taxistas, que já estão, né, já estão sendo, não prejudicados, mas estão perdendo muito para os outros meios de transporte, dos outros aplicativos, mas vão ter que mudar muita coisa. Mas podia fazer um aumento bem insignificante, 0,1% já é um aumento. Pois é, mas é que aí tem um cálculo previsto também de reajuste, né? Não dá para inventar, eles vão ter que mudar, parece isso. Foi um dia bem complicado. Cria hoje uma tabela de descontos, né? Pois é. É porque a verdade é a seguinte, os taxistas estão apanhando feio do Uber e do... Como é o nome do outro lá? Tiveram um baita Cabify. prejuízo, Do cabinho esse, o Uber, estão dando de pau nos táxis. Hoje em dia, a praticidade atropelou. E aí, o que está acontecendo? Eu não sei por que os taxistas não deram força para o seu próprio sindicato, porque o Sinditáxi criou uma... O Sintaxi. O Sintaxi, né? Sintaxi. Criou um aplicativo. Poxa, era para os taxistas de Porto Alegre aderirem, coisa e tal, criarem promoções. Pô, teve gente que ficaram bravos com o presidente. O presidente do Sintaxi, porque ele criou um aplicativo que dava desconto. Eu não entendi, né? A própria categoria não tem união. O que vai acabar acontecendo? Eles vão continuar apanhando do Uber. Uma corrida de táxi, R$30, no Uber é 15. Até o aplicativo Easy Taxi, ele se adequou, né? Estão dando desconto, só que é um problema, porque muitos dos taxistas, eles podem optar por aceitar ou não as corridas com desconto, e aí muitos não aceitam. Bom, mas aí né? Cada um faz o que quiser, né? Mas tem essa opção. Tem o arbítrio. O que tu acha, Chicão? Eu acho o seguinte, hoje eu fui no centro, almoçar no centro, mas pegar inclusive um presente para você que você vai adorar. Um amigo meu, e vou sortear uma bola exclusiva de futebol na Rádio Grenal, que vem a assinatura de todos os capitães da seleção brasileira. E na volta, quando o Brasil foi penta, sim. E aí na volta eu peguei um táxi, um Uber, de lá do centro até minha casa aqui no Morro Santa Teresa, ali na José Otávio Mânica. Dava R$15. Na hora de eu pagar, o Elias disse, não
posso cobrar de ti. Tu é uma celebridade. Olha! Eu ter estado contigo é um privilégio, um cara de tantas histórias, tanto rolo em cima, tanta lenda, volta, o que tu precisa mais? Eu quero, já que eu sou celebridade, me leva no mercado aqui. Me leva no mercado, fui lá embaixo. Me dá teu celular, no mercado. Vai dizer que ele te esperou ainda pra fazer as eu comprei o contas. básico dele e fiquei amigo do Elias. Agora o Elias vai ser meu. Sabe quanto um cara de Uber está faturando? Não. Limpo por mês. De 4 a 5 mil reais, ele faz pelo roteiro. O que é o roteiro? Ele fica na zona sul e no centro. Então ele só fica nesse trânsito. Ele não sai da zona e vai para norte ou para outra zona. Ele fica assim, porque daí ele tem menos custo de gasolina. Sim, claro, ele faz, ele aceita as corridas com que ele não saia. Estão muito satisfeitos com o Uber, estão fazendo a maioria deles Uber e Cabify, com a Uber deixando fazer com o Cabify. Colocando os dois aplicativos. Quando chega de noite, em certos lugares ele vai de Cabify por causa que usa cartão, né? E em outros lugares vai pelo dinheiro com o Uber. Muito legal isso aí. Eu sei que o reajuste de 4,25% do táxi, que foi o que gerou a nossa conversa, o início da nossa conversa, vai ser resolvido na próxima quarta-feira. E o reajuste é de 4,25%. Esse valor vai ser encaminhado para o Conselho, para o Contu, que vai analisar quarta-feira que vem. E parece que não tem como escapar, porque está lá. Né? A lei obriga. A lei obriga a fazer isso. Que vai Mas ter o que fazer Gustavo tem uma ideia boa. Eles dão um desconto. Pode fazer. Para estimular o uso. Utiliza o aplicativo do Sintax lá, que o Nozar, que é o presidente do Sintax, criou. Ele criou, ofereceu desconto, e começaram a criticar ele, os próprios taxistas. Dá desconto quem quer. Essa legislação ainda, esse aumento obrigatório? Isso é uma lei antiga, uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Tem que estabelecer. Mas tem que estabelecer? Tem que estabelecer. Está lá na lei. Obrigatório. É que tem. Pois é, a IPTC está vendo uma possibilidade de fazer uma alteração e fazer assim com que seja um reajuste opcional. Opcional, facultativo. Até entendeu? porque, assim, se a gente vivesse, claro que não é o nosso caso, num país sem inflação, né, que a gasolina não tivesse subido, etc., não teria por que ter o aumento, né, o percentual. Então, eu acho que a melhor alternativa é essa. O que eu achei genial do Uber, nesse papo com o Elias, é o seguinte, que o Uber tem um departamento que ele vê onde é que tem os eventos principais em Porto Alegre e orienta amanhã vai ter o baile da favorita. 4 mil pessoas vai na WA, é certo, lá no DC Navegantes. É um lugar, o DC Navegantes, que é longe de tudo. Então os Uber vão ficar concentrados tudo ali em volta. Então tu chama o Uber, já vai chegando. E todo mundo vai porque vai beber. Mas o preço é a tarifa flutuante. É um problema quando tem muita demanda, quando tem muita demanda. Mas aí é a lei da oferta e da procura. Aí tem Cabify também. Aí tem Cabify, aí tem o táxi. O Uber acaba ficando até mais caro que o táxi. Mas aí entra a concorrência. Aí tu vai ver o que está. O que eu acho é o seguinte, é que o efeito desses aplicativos a curto prazo é o fim do tabelamento do táxi. Eu acho que, porque existe aquele marcador, coisa e tal, a pessoa acompanha, então assim, o taxímetro, enfim, eu acho que com o tempo vai se ter uma tarifa... Buenos Aires é assim, tu combina com o motorista. Vai ser uma tarifa do tipo preço máximo a ser cobrado. Sim. Olha, preço máximo a ser cobrado que está no taxímetro, mas... eu posso fazer para o senhor, entendeu? Por isso que eu acho que o aplicativo do Sintax, repito, acho que o aplicativo do Sintax, nesse momento, é a melhor ferramenta que os taxistas de Porto Alegre têm para enfrentar a concorrência do Uber e do Cabinho aí. E o Cabify. Cabify, essa coisa. Eu não consegui entrar no Cabify. Eu tento fazer conexão e não fecha a conexão. Não sei porquê, eu não consegui. Agora, uma coisa que o Chicão falou é bem importante, né? E o Uber e o Cabify, enfim, até o aplicativo do táxi também acaba facilitando. Porque desde que foi instituída, instaurada a lei da tolerância zero, né? Então, as pessoas estão usando muito esse meio de transporte quando bebem e não estão de carro, não querem dirigir depois, respeitando a legislação. Então, muita gente deixou de burlar a lei, de pegar o seu carro e ir para festa de carro e mesmo assim beber e dirigir depois e tá usando Uber, Cabify ou táxi para voltar para casa em segurança. Não, porque pro usuário se torna mais barato também, né? Porque tu vai para uma festa, vai estacionar o carro. Eu não saio
mais à noite, independente se eu perigoso vou... ainda. Eu não saio mais à noite, independente se eu vou beber ou não vou beber, eu não saio mais à noite de carro. Eu hoje vou sair, vou encontrar o Vitor Bertini e a Carla, depois vou jantar com eles ali no Moinhos de Vento. Eu saio daqui, deixo meu carro em casa, pego um Easy ou um que eu conseguir pegar, vou e volto por medida de segurança. Medida de segurança. É a melhor coisa. Isso está criando um outro fenômeno curioso, que é as pessoas ter... O Chicão brincou agora, mas é verdade. As pessoas passam a ter o seu Uber de estimação. Sim. Porque ganha o telefone mais longa. Ganha o telefone o motorista Uber te dá um cartão e também tem um outro negócio aqui, vamos falar bem baixinho. Ele ganha no PF. Não, ele pega a corrida direto. Mas diz que a Uber não proíbe isso. Não sendo pelo aplicativo, a Uber não... Como não proíbe? Não, a Uber só proíbe... Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Eu sendo amigo do cara, ela não proíbe. Porque eu não entro pelo aplicativo. Tem o celular dele, tem o cartão dele. E muita gente, olha, grande parte dos motoristas de Uber estão distribuindo o cartãozinho. O cara faz uma carteira de cliente. Mas isso já é o jeitinho brasileiro, gente. Que feio. Mas o Uber deixou como estímulo até para os caras. Que feio. Como estímulo. Que Eles cobra estão perdendo com isso. 25% da corrida, Jéssica. 5%. Não, quando você tem... Claro que isso depende muito de você ter um horário pré-determinado. Por exemplo, eu vou para o aeroporto. Eu ligo pro meu motorista, ele me pega em casa e leva, mas eu sei o horário que eu vou. Se o teu rolo é madrugada depois da meia-noite, é legal isso aí. O problema é o horário, né, Chico? Olha aqui, eu não entendi isso que vocês falaram aí agora, não entendi, fiquei perdido aqui. Também. Não entendi, mas tudo bem, entendeu, vamos lá. Né? Não, mas... Todo mundo quer saber do presente da Magda. Olha aqui, Você link vai dar para ela. olha aqui, o nosso telespectador disse: bancada. Quarta-feira, o mendigo que fica na escada do terminal Triângulo da CIS Brasil foi assaltado. Levaram R$2 da esmola dele. Não posso. O ladrão correu pela CIS Brasil. Nem mendigar é mais seguro. R$2. Ai, coitadinho, o Emerson que nos disse. Mas eu não lembro, acho que foi a Cris que contou no outro dia que um ladrão foi assaltar um pessoal que estava no carro e aí chegou um outro ladrão e assaltou. E assaltou o ladrão. Isso. Hoje em dia já não tem mais critério. Falando em Cris Bart, deixa eu dizer para os senhores, os senhores estão dando falta da Cris Bart hoje na nossa bancada. O tio da Cris faleceu na noite passada. Boa pinta, olha aqui. O teu admirador, um cara. É o Emílio Selanin. Meu amigo. Lembra-se que uma noite dessas a Cris aqui mandou um beijo pro tio dela, disse: tio, nós estamos torcendo por ti. O tio da Cris faleceu na noite de ontem. E aí ela foi com a família para o interior, para os atos fúnebres, então por isso que hoje ela não está aqui no programa junto conosco. Os nossos sentimentos aos familiares da Cris e do tio dela. Vendo a entrevista do delegado sobre o caso da rainha da bateria da Imperatriz, que foi assassinada, disse que o bandido atirou porque se assustou, mas o fato de assustar e atirar não é um atenuante de diminuir a sua pena? Será que essa desculpa cola? Abraços, Vitor Prestes, perguntando para nós aqui da bancada. Não tem nada que ver uma coisa da outra, uma coisa do jeito da justiça, de repente o ladrão tem um soluço, te mata e escapa. É que eu acho que a classe, né, ela está ficando cada vez mais cedo, né, as pessoas estão entrando na criminalidade cada vez mais cedo e não têm experiência. Então, qualquer movimento, eles se assustam e atiram. Eu acho que isso que está acontecendo, entendeu? Os criminosos antigos eram mais profissionais do que os criminosos atuais, mas não que isso seja uma atenuante para ele na hora de um julgamento, de jeito nenhum. Aqui no WhatsApp tem aqui uma pegação de pé para ti, Chico. Boa noite, Magda e Carlinha. Sou Guilherme de Imbé. Que decepção, Chicão. Tanto falou que a Cidade Baixa é chinelagem e a polícia fecha um pub de classe A no Moinhos de Vento por gato na luz. E falei na Rádio Grenal. Jéssica, leva ele para a Cidade Baixa que lá a noite será iluminada sem problema. Não, tá vendo? E aí, fiquei envergonhado de ser amigos do dono do Dublin e do Rambla. Eu também. Do Mardini, o Jorge. E eu vou te dizer uma coisa. Porque fazer um gato no Rambla é o fim da picada. O cara que anda de Mercedes e mora na Padre não pode fazer isso. Não, e tem um e o mais agravante, foi a declaração do Jorge. O que ele disse? A declaração do Jorge foi de 59ª categoria da classe B. O que ele falou? Eu não sabia. Eu não sabia. Aí ele botou a culpa na Sulgás, que a Sulgás foi lá, fez não sei o
quê, e aí que mexeu. Não. E aí ele não notou que ele estava pagando R$8 mil de luz, quando a conta de luz dele é de 35 mil, não. É uma chinelagem de quinta categoria, lamentável, uma casa como Rambla, fazer um gato. É um absurdo. Roubar a luz. E outra coisa, Marta, é lamentável. se esses proprietários fossem uns caras duros, até tudo bem. Olha, mas agora, ando de Mercedes, morando em Loja. Primeiro que eu abri uma casa noturna, olha aqui, meus cumprimentos. Sabe que quando foi a primeira coisa que eu pensei, digo assim, o que será que o Chicão vai dizer hoje? Eu condenei total isso aí. Achei uma chinelagem, não combina com eles. Não, é horrível. E se eles me barraram na porta, eu vou lá no programa do Vitorino. Eu fiquei com vergonha hoje quando eu ouvi. Fiquei envergonhado. Isso, e aí o gerente foi preso, porque é a pessoa que está ali, né? Na hora é a pessoa que está ali, é a pessoa que responde. Coitado e tal. do gerente. Foi preso. Aí depois eu fui ler as declarações do proprietário, né? O proprietário veio com uma história da carochinha. Para aí. A responsabilidade é da Sulgás, que quando foi lá instalar o gás... Fornecimento de gás e geradores. O gerador aí... Sulgás disse que nunca trabalhou com energia antes, já emitiu nota. Nós pagamos a luz, mesmo caro ou não, se não bota nossa luz. Existem momentos na vida que o silêncio é ensurdecedor. Chicão, como é que tu não vai saber? Sabe quanto é que ele... Sabe quanto é que ele estava devendo? De 120 a 160 mil reais de luz. Esse é o cálculo. Então a minha casa estava explodida se eu fizesse isso. Esse é o cálculo. Eu tenho que negociar com o imposto de renda. Abastecia. A ligação... O cara não pode fazer. A ligação clandestina abastecia toda a cozinha, incluindo as lâmpadas, 3 aparelhos de ar-condicionado, o ar central, 2 câmaras frias, um elevador de pratos e equipamentos elétricos usados para a produção de alimentos. Que é não tinha nada a ver com todo dia. Aí dá para comprar uma Mercedes. Sabe lá o que ele não está fazendo na outra casa dele. Sabe lá o que ele não está fazendo na outra casa no Agora vou dar uma dica para vocês, hein? Isso aí foi entregada. Não duvido. Não, entregado ou não, tá errado. Seja lá quanto tempo ele faz isso? E até, olha aqui, eu até digo... Não tô contestando, eu acho que é recriminável. E eu não sou artista que nem o Chicão, eu quando ia lá pagava. Não, mas não é o caso, entrada, saída, tudo. Então, eles vão me cobrar se eu vou lá. Não, mas não interessa, Não, mas eu já pago lá, eu pago em tudo que é lugar. Mas assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse tipo de denúncia tão específica é o calo de alguém. Mas eu posso dizer uma coisa, não é muito difícil. Não. Porque é só eles verem as contas. Quem está devendo bastante... Não bate, como é que uma casa daquelas vai pagar R$8 mil de conta de luz? Não pode. Não, isso aí é do gato. O cálculo do que ele deixou de pagar para a CE foi de 120 a 160 mil reais. O que está perdendo de dinheiro a CE é por causa disso aí. Claro, e assim como ele tem muitos. Quantas pessoas têm gato? Tem muitos, tem infinitos. A NET é a mesma coisa. A NET, 1 ponto vira 20 pontos. O gato NET. Olha, mas que vergonha. Dona Magda. Sim, senhor Mário Barcelos. Hoje é o dia da língua portuguesa e da cultura. Oba! Então eu gostaria de falar a respeito de um cidadão que eu tive a oportunidade, o privilégio de conversar muitas vezes. Ele me obsequiou com esta aventura de conhecê-lo, não profundamente, mas conversar, perguntar a respeito da vida dele e tal. Falo de Mário Quintana. Mário Quintana, falando em cultura, falando em livros. Mário Quintana, me lembro dele entrando ali no centro de Porto Alegre, na Borges de Medeiros, ali no Mateus, quantas vezes, milhares de vezes eu entrei ali, Mário? Tomar o meu cafezinho e assim por diante. Eu conversava com o Mário Quintana a respeito da sua genialidade. E aí eu comecei a me lembrar agora do que ele foi candidato 3 ou 4 vezes à Academia Brasileira de Letras. E nunca o nome dele foi votado porque os acadêmicos, ele não tinha, digamos assim, aqueles amigos, né, que pudessem votar nele para que ele se tornasse um membro da Academia Brasileira de Letras. Aí eu comecei a me lembrar, sem nenhuma mágoa da Academia Brasileira de Letras, porque quem perdeu foi a Academia Brasileira de Letras. Ela que perdeu a Academia Brasileira de Letras de não ter o Mário Quintana. E hoje eu conversando com o professor de filosofia pela manhã, eu estava conversando a respeito disso, falando de que os jovens hoje não leem mais. Não vejo mais os jovens com os livros, etc. Só celular. Só o celular. Isso me dá uma tristeza profunda. E eu estou falando isso porque hoje é o dia da língua portuguesa. Só existe um jeito de você falar.
é quando você lê. O vernáculo, quando você vai ler, você vai absorvendo frases, ideias, conteúdos, principalmente na área da filosofia. Você ou lê um Hegel, Goethe, sei lá, qualquer um desses grandes filósofos internacionais, ou filósofos brasileiros, ou franceses, etc. Então a leitura é por demais importante. Só tem esse jeito de você falar bem a língua portuguesa, a nossa língua. É você ler. Leia. E eu quero, hoje, no dia do aniversário da morte do Mário Quintana, eu quero fazer essa referência a esse grande poeta do Alegrete, talvez o maior poeta gaúcho de todos os tempos. E a Academia Brasileira de Letras perdeu. Eu vou dizer uma coisa mais assim preocupante que isso. Não só os jovens estão deixando de ler, estão deixando de se comunicar só para o Facebook, estão namorando para o Facebook, e agora a nova moda que da Europa vai chegar no Brasil rapidinho. A noite sem som. O que é a noite sem som? É o DJ coloca um som onde todo mundo tem um aparelho no ouvido interligado a uma central. Então fica todo mundo dançando e pulando e não vê barulho algum. É uma coisa mais fria que tem. Nem o som vai ter. Cada um na sua. Quando eles vão descobrir sexo por internet. Mas já tem. Mas esse é 2000 anos. Mas na China já fizeram até alguns aparelhos que são ligados no computador e que você pode... Olha aqui, ó, só para fechar o comentário do Mário sobre o Mário Quintana, coincidentemente eu cheguei aqui na TV e recebi esse DVD aqui, ó, que é sobre Anjos e Grilos, universo de Mário Quintana, tá? Que é o espetáculo que a Débora Finocchiaro apresentou no aniversário de 10 anos do espetáculo sobre Anjos e Grilos, o universo de Mário Quintana. Você é quem recebe em primeira mão um grande presente, é o DVD oficial do projeto, que estará à venda a partir do dia 9 de maio, que é a obra do poeta gaúcho, que é o espetáculo que a Débora Finocchiaro fez. Completa 10 anos este espetáculo e terça-feira tem o lançamento deste DVD no Teatro São Pedro. Ele morreu... E as gurias da pauta, Vera Carneiro, me mandou de presente. Obrigada. Ele morreu dia 5 de maio de 1994. Viu? Olha, 23 anos, hein? Marne, falando, né, das pessoas deixarem de ler livros, notícias e tudo mais, e estarem muito tempo no seu smartphone, no seu celular, é que saiu uma pesquisa feita por uma universidade de Toronto, dizendo que o uso do smartphone muito tempo pode influenciar negativamente no desenvolvimento da fala da criança. Cerca de 30 minutos gastos com os aparelhos eletrônicos desenvolve um risco da criança ter dificuldade em aprender a falar de 50%. Olha o quanto é prejudicial, né? E a maioria dos pais também, elas influenciam, né? Gustavo Vitorino, quantos assuntos tu tens hoje de 2 minutos que tu precisa? Só 2 minutos. Eu não tenho nenhum, porque hoje eu tô meio revoltado. Não tem? Porque eu queria falar nos assuntos tudo que vocês falaram e aí olharam feio pra mim, disseram pra mim não falar. Mas ninguém olhou feio pra você. Não, ninguém olhou feio pra você. Eu disse que você... Eu vou dar um chiclantofone hoje. Vai o programa aí que eu... Não é assim que o chiclantofone fica. Tu não consegue. Não é assim? O Chicão ele tem muito mais estilo. Primeiro que não é virado pra assim, é virado de lá pra cá. Presta atenção. Olha lá. Tu não sabe, olha ali, ó. Olha pra ver. Então eu tô rumo da posição. Agora melhorou. Toca o programa. Ele não fica... agora é... Vitorino, deixa eu te fazer uma pergunta, Vitorino. Diz que Nova York caiu a vendas de automóveis, a cidade de Nova York, em função do Uber. Tu acha que esse fenômeno pode acontecer no Brasil, hein? Fazer aquelas contas, vou gastar tanto por mês num carro, somando IPVA, blá, seguro, eu ando já de Uber. Está acontecendo. Já está acontecendo. A produção de carros aumentou 11,4% nesse Sim, porque o Brasil ainda é um país que fez a opção pelo modal rodoviário, né? Esse é um modal que vem desde o tempo do regime militar. Fizeram a opção pelo modal rodoviário, reforça a Petrobras, enfim. Só que o que acontece? A Petrobras caiu na mão dos bandidos. O carro está cada vez mais caro por causa da carga tributária, a legislação recrudesceu em relação ao motorista, se instituiu a insegurança e se instituiu a indústria da multa no Brasil. O que aconteceu? O carro hoje está se tornando, por incrível que pareça, um incômodo. É um problema. As pessoas pensam assim... incômodo de não ter carro. Não, mas é que tu faz um estilo de vida que depende muito do carro. Mas é que a diferença, Carla, você, por exemplo, você tem uma vida regrada de dono de casa, de mãe, 3 filhos. É diferente. Agora vagabundo que nem eu, Chicão. Não, mas hoje no centro, sabe
nada de regra. Gastaria de Uber se pagasse? A minha vida é estar no trânsito, levar e buscar de colégio, Dona de outras Carla, atividades. é. Agora, quem vai para o trabalho de manhã e volta de noite Mas para mesmo casa, quem sai de é noite muito é para fácil. Dona Carla. Fim de semana que não precisa de carro, aluga não localiza uma BMW por 250 Dona pila Carla, diária. mas Presta atenção. O que tu acha dessa? que esmate bonito. Ah, muito obrigada. Eu quero fazer um elogio. Amiga, tu tá tão sedoso. Tá calmo, tá combinando com o meu batom. Eu tô querendo fazer um Sabe qual é gato. aquela cor, o Eu nome quero fazer um daquela cor? gato também para não pagar mais luz. Que isso? Tu tem que arranjar uma gata pra ti. Não é um gato. O Mário paga 20 pilas de luz e quer fazer um gato. Esse é Depois que o Vitorino começou o esquema de camisas novas, ele tá esnobando. Ele tá. matando. Hoje Ontem também tiveste com camisas novas? Não, é aquela nova antiga. Tá, mas hoje essa é nova. Não, era Dudalina, aquela dos botões. Ai, não, aquela que ele comprou uma de cada cor? Eu não sei. Essa aí Ganhou. ela peito, O né? cara perguntou se aquela é falsa. Essa aqui é o que Dudalina, não sei se é como é o nome Rio dessa? Figure. Dudalina, Rio mas... Figure. E o Figure, é esse Não, bicho aí que o estilista Chicão falou. no top, em cara. Eu não sei, eu falei pra vocês, eu continuo do mesmo jeito. Eu tô andando no shopping, passo ver que camisa bonita, vou ali e compro pra... Vem cá falar Não isso. interessa o preço, pode ser mais pila a camisa. Pode ser 2 mil ou 2 mil pra mim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês falaram ontem sobre o gaúcho que foi... Aquele gaúcho que fazia apologia ao terrorismo, que foi preso na época das Olimpíadas. Isso que a polícia federal, a gente não falou. A polícia federal estava rastreando. Tá, não, mas agora eles foram condenados. Deu tá? encrenca? Não, agora sim, eles foram presos, todos eles. Agora ele foi condenado. Ó. O magistrado paranaense sentenciou homens a pena de 5 a 15 anos de prisão. Não, peraí, ou 5 ou 15 anos? Não. Eles são 8. De 5 a 15. As penas foram de 5 É a que 15. quem sabe tu ouve o que eu tô falando. Magda Porque tu já fica pensando... Não, você falou o seguinte, aquele gaúcho, eu imaginei. Não, presta atenção. Magistrado paranaense sentenciou homens a penas de 5 a 15 anos de prisão. Foi isso que eu disse. Mas só não diz com suficiente Tudo clareza. bem. Tá, então tá. 8 brasileiros foram condenados pela justiça por fazerem parte de uma célula da organização terrorista do Estado Islâmico. Lembra que são eles? Bom, muito bem. O gaúcho, tá? Que é o Israel Pedra Mesquita, aquele que criava galinhas numa granja familiar em Morro Redondo, próximo a Pelotas, tá? Que tinha também fotos e tudo. Ele também foi condenado. Todos eles foram condenados. Você não diz as penas de cada um. Não diz. Não dá porque eu não tenho esse detalhe. Por que eu pergunto isso, Magda? Porque as penas acima de 8 anos é regime fechado, Sim, é cadeia ok, mesmo. ok. Abaixo de 8 anos... Não sei, mas, mas a gente não sabe ainda. Todos eles foram condenados. Todos eles. Falando em recado, É que não se fala mais, claro. né? É um recado bem claro isso. Falando em condenação, eu estava assistindo pela televisão e depois coloquei o áudio lá na Rádio Pampa a respeito da chegada do senhor José Disseu à sua residência lá em Brasília. Foi espetacular. Vagabundo. 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado. Vagabundo. 6 anos e 3 ladrão, meses. mau Fechado. caráter. Roubou o dinheiro brasileiro. E ele com aquela maior cara de pau, acompanhado pelos seguranças, entrando no prédio. Um prédio muito bonito lá de Brasília. Tá com a vida garantida. Ele vai começar a fazer os negócios. Vai morar em Cancún com esse dinheiro que ele tem. Vai morar em Cancún, nem precisa mais O que você pensa que ele está fazendo hoje, pintando a cerca? Mas então, por que ele não esboça nada naquele rosto? Aquele rosto não é dele. Ele fabricou, porque a cara dele mesmo, original, de nascimento, a gente não conhece. Mas a culpada é a imprensa, tudo isso, hein? É, A culpada é a mídia. Claro. Eu tenho muito medo que alguém engravide e depois diga que é de um dos guris aqui, não sei. Tenho muito medo. Os guris. Sim, não vai ser meu é que não vai ser, né? O meu não pode ser dele. E a cara também não, a cara já saiu do golo. Sobrou pra Jéssica. Não tem nada a ver nós com não aquela- podemos nada. ser. É os guris. A Carla tá, como é que é? Tá fora da operação. Eu tava fora do ar. Tava completamente Ô, fora Magda, do ar. o Chicão largou uma ontem, acho que foi Que ontem, o não Chicão lembro. fez Como é que é? Todo dia ele o cara larga chega uma, na. A expressão foi maravilhosa, que eu fiquei tentando decifrar o que era. Ele chega a Bangu na operação. O que é chegar a Bangu na operação? Chega mal. A moda Chega na Miguelão. mulher errado, quadrado. Chega a Bangu na operação. É o cara que vai na casa da mulher, primeira noite, na sala, a família tá lá, ele tem um ataque estomacal, vai pro banheiro. Ai, que E só vem horror, aquele Chicão. barulho do banheiro. Para, Meu Chicão. amigo, tem barulho de puxar E descarga. você chegar a Bangu na operação? Esse chega- Não, e o odor.
Chega. As declarações do Duque são maravilhosas. Vacari era o homem do Lula na Petrobras. Parte de Lula era gerenciada por Palocci, foi o que afirmou o Renato Duque. Recebeu ordens diretas do Lula para destruir as provas. Secreto no hangar de um aeroporto para destruir as provas, enfim, para fechar contas e provenientes de propina da Petrobras, entre outras, né? Alguma coisa me diz que se o Lula resolver bancar o engraçadinho e peitar o Sérgio Moro na audiência da semana que vem, o Sérgio Moro manda prender ele na hora. Mas não duvido que ele vai fazer. Me conta da história. E olha, fundamentos ele tem, porque agora cada vez mais ele está reunindo provas de que o Lula oferece risco ao processo. E essa é uma das condições para a prisão preventiva. Claro, vai ficar um pouquinho lá e logo a turminha dele lá no STF vai soltar. É o seguinte, exatamente isso. A turminha do STF, que seria a segunda turma, né, que soltou 3 aí nos últimos tempos. E como a gente falou ontem, o ministro Edson Fachin resolveu mandar a plenário o pedido de liberdade de habeas corpus do Palocci. E a defesa do Palocci recorreu ao STF dizendo que quer ser julgado, claro, pela segunda turma. Pelos amiguinhos. Quem vai levar isso? Não, o problema todo é o seguinte, é que se for para o pleno, ele perde. Se for para a segunda turma, a segunda turma é a turminha anti-Sérgio Moro. Sim, mas agora a minha pergunta é com relação ao recurso da defesa de Palocci que quer ser julgado pela segunda turma, dizendo que o Edson Fachin não poderia ter colocado a plenário, mas em outras oportunidades já aconteceu isso, do relator pegar, negar habeas corpus e mandar a plenário e não deixar com a turma. Então ele tem, teoricamente ele tem. Eu confesso a você que, tecnicamente, eu não conheço esse dispositivo. Isso é parte do regimento interno. Eu teria que ler o regimento interno do STF. Mas existem precedentes que o relator encaminha a decisão para o plenário e não para as câmaras. Agora, é preciso ver o seguinte, se o relator tem essa prerrogativa antes ou depois de julgado. Porque não podemos esquecer que já foi julgado pela segunda Câmara. Soltaram ele. Nós temos que saber apenas... Não soltaram. Estou falando do Palocci, não estou falando do Dirceu. Está falando do Palocci? Eu estou falando do Palocci. Lembra que depois do Dirceu, o Palocci entrou... É que o Palocci caiu na primeira turma. Presta atenção. É a segunda coisa que tu não presta atenção. O Palocci não está bem hoje. Caiu na segunda turma, mas o relator da Lava Jato o Edson Fachin negou de pronto o habeas corpus. Em vez dele deixar a segunda turma julgar o mérito, ele encaminhou para o plenário do STF, para juntar a primeira e a segunda turma e tentar que ele não seja evitar o que aconteceu com o Zé Dirceu. Senhores constitucionalistas. A defesa do Palocci ingressou com um recurso e quer ser julgada, quer que o habeas corpus seja julgado pela segunda turma, aquela que concede o habeas corpus. A turminha anti-Moro, né? Que é o Lewandowski, o Toffoli o trio ternura. O trio ternura. Aliás, caiu pro Toffoli a relatoria de uma matéria também sobre abrandamento da prisão e da condenação do Zé Dirceu. Imagina, caiu pro empregado, o que ele vai fazer com o patrão? E agora o Toffoli vai ter que julgar outros empresários que pediram o mesmo benefício do e eles não se julgam impedidos, nada, a vergonha na cara passou longe. Faz pedido. É que, Magda, assim, ó, a justiça brasileira... já tinha feito isso com relação ao pedido do Cunha. Ele julgou em primeira, de pronto... Disse não e mandou... Disse não e mandou ao plenário. Já recebi informações. Olha, cara, então tá dentro do regimento interno. Olá, dona Magda. A gente vai ter outros soltos por aí também, né? Não, se o Zé Dirceu conseguir. Farra, vai ser farra. Mas o Palocci vai ser daqui a pouco. Eles já mandaram o recado pro Palocci, fica quietinho aí, não abre a boca, pelo amor de Deus. Conhece essa palavra, né? Pelo amor de Deus. Olá, dona Magda, como diz o Marley. Minha esposa move uma ação de alimentos há algum tempo. Como dessa vez a espera estava em demasia, ela foi à Defensoria Pública saber o motivo da demora, já que o último recebimento foi em fevereiro de 2016. Conforme informação da estagiária, os documentos que não estavam no portal da Defensoria foram descartados, conforme a orientação da responsável pelo setor. Isso mesmo, documentos postos fora. E o pior, nenhuma das pessoas requerentes foi avisada. Então, é um descaso ou não. Boa noite, acompanho o programa sempre que posso, viu, Ney Moraes de Pelotas.
Silvio Ney, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, Silvio Ney. Olha bem, eu não estou duvidando do senhor, mas é preciso conhecer o seu processo para opinar. Mas uma coisa eu garanto para o senhor. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul é muito séria, tem excelentes profissionais, não tem pessoas suficientes, eles atendem 10, 15, 20 pessoas por dia, eles não conseguem atender a todos. Então, assim, seria interessante que o senhor se informasse sobre o que foi extraviado, porque também tem uma coisa de importante. Todos os documentos que são mandados para a Justiça estão arquivados na Justiça. Eles não ficam arquivados na Defensoria Pública. Por isso que eu não entendi bem a sua mensagem. Primeiro, a Defensoria Pública não fica com documentos pessoais. Eles pedem a sua identidade. O senhor vai lá, eles tiram a cópia da sua identidade e ela que vai para o processo. Então, eu confesso ao senhor que precisaria um pouco mais de detalhes do seu processo. Não ficaria no computador isso? Pois é, sim, claro, é isso que eles não tem que extraviar documento, é tudo documentado. Eles não ficam com a carteira de identidade da pessoa. O original não fica. Não fica. Então, assim, quando fala em extraviar documento, tem que ver o que é, que documentos, enfim, porque também tem uma coisa, processo encerrado, a Defensoria Pública não tem arquivo para tudo isso. Eduardo Passos pergunta, o que levou o Kevin Krieger a abandonar o Júnior? Eu gosto do Júnior. O Júnior. Alguma relação com a CPI do DEP? Pergunta Eduardo Passos. Não tem nada com relação à CPI do DEP, não tem nada com relação à FASC. Já falei sobre isso ontem. Já expliquei. Como é que é o nome dele mesmo? Eduardo Passos. Eduardo. O que acontece? O Kevin, ele, desde que se formou essa aliança, que faz um ano já, com o Marquesan, o Kevin converge das ideias do Marquesan, mas não converge muitas vezes da forma de aplicação. Saiu super bem com o governo, continua com o governo, não brigou com o prefeito. O prefeito hoje emitiu uma nota dizendo que foi tudo tranquilo. Ele, desde o início, não tinha certeza se ele queria ou não queria assumir essa pasta, mas achou necessário assumir essa pasta para fazer essa transição, já que vinha de um outro governo, enfim. E agora que ele quer novos rumos, enfim, decidiu por isso, tem direito a mudar, já está há bastante tempo na política, e eu coloquei o meu sentimento com relação a isso também. Espero que ele não abandone totalmente a política, que se a iniciativa privada, tenho certeza, se for para a iniciativa privada, vai ser de grande valia para a iniciativa privada, porque é um grande gestor, é um gestor de pessoas. Tu pode ver que as pessoas que trabalharam e que trabalham com o Kevin são apaixonadas. Todas elogiam muito. Todas elogiam muito, fez muito pela FASC, tem a história da FASC, não acharam nada contra ele na FASC. Pode ver que o nome dele não está entre as pessoas da FASC. Então, assim, não vamos começar a confundir uma coisa com a outra. E assim, tem que respeitar. Deixa ele lá no Grêmio, eu gosto dele lá no Grêmio. Não, e no Grêmio também. No Grêmio nós estamos precisando dele. O táxi, voltando a falar sobre táxi, Uber e custos, enfim, diz o Luciano Fonte, se torna caro por causa da arrancada na bandeirada, o que os outros não têm. Também essa é uma das razões. Isso é uma questão que a gente discutiu aqui na semana passada, né? O porquê de largar com 5 e pouco, 6 reais. Isso aí certamente faz diferença. Uma corrida de 15, 20 reais faz uma diferença significativa. Olha, 20% da corrida. Mário Barcelos, vamos falar da Venezuela? A Venezuela, olha, os venezuelanos vão protestar contra o Maduro amanhã. Vai haver uma grande passeata em Caracas, na Avenida Sábada Grande, que é a principal avenida de Caracas. Vai ter um grande movimento de todas as mulheres. E o general lá, o camarada lá, que é o secretário especial dele lá para a segurança, já disse que elas não poderiam fazer isso, etc. Todas estarão vestidas de branco e sabe qual é o desafio delas? Queremos que vocês atirem nas mulheres. Olha a situação que está a Venezuela. Vocês vão ter coragem de atirar nas mulheres, porque não são só as mulheres, as opositoras hoje, porque o povo da Venezuela atravessa a maior crise da sua história. E a Venezuela tem a maior reserva petrolífera do mundo. Então, é um país que teria que estar rico, nadando em dinheiro, mas graças às más administrações, às sequentes más administrações do Hugo Chávez e depois desse Maduro, que não é nada perto do Chávez,
Porque primeiro ele não tem carisma nenhum, ele não tem liderança de nenhuma espécie. Agora ele inventou de colocar parece o Mao Tse Tung, né? Colocando aquela roupa, como é que se chama aquele tipo de casaco? Eu não sei exatamente, hein, Chicão? Como é que chama aquele tipo de casaco? Que ele usa, aquele tipo de casaco, com a gola fechada. Aquilo ali os chineses comunistas usavam. É tipo de um jaquetão comprido que é abotoado. Não, é até bonito. Ele tem um nome específico. Não tem, Bom, e ele colocou aquilo ali, talvez para se impor, querendo criar uma nova figura. Ele, em primeiro lugar, não tem nenhum talento, não é nenhum administrador e se tornou um ditador. Ninguém aceita mais ditadura. Liderança é uma coisa. Um líder que conversa com os seus assessores e que transforma diversas ideias na melhor ideia, transforma esta ideia em execução. Então esse que é o grande líder hoje. E esse cidadão, seu Maduro, está levando a Venezuela à bancarrota total. A inflação na Venezuela já está em 400%. Para esse ano. O seu Paulo Leitão escreveu um e-mail tão engraçado aqui, falando um vocabulário tão esquisito, seu Paulo. O que aconteceu com o senhor? Falando em casa da mãe Joana, em treta, não sei que eu não entendi nada, seu Paulo. O senhor tá bem? Servidores públicos mamam nas tetas do povo e assim vai indo. Palavras feias. Horrível. Pois é, seu Paulo. Não está nada bem isso aqui hoje. Fair play, seu Paulo. Os condutores andam embriagados pelo poder e pelo conchavo, atropelam o povo sem respeito. O que falta neste Brasil é encontrar uns verdinhos pela frente para mudar e aplicar multas radicais de disciplina. Ao povo resta o salve-se quem puder. Vivemos em um mundo onde somos governados por extraterrestres. Fraternos abraços a todos. Já deu confusão ontem essa história. Pois é, eu não sei. Sexta-feira. Seu Paulo, não tá nada bom isso aqui, seu Paulo. A Beijinho, treta seu ontem Paulo. não foi boa. Não foi bom. Não começou bem. Ivan Fracalossi é um telespectador que é muito fã do nosso programa. Então, muito obrigada pela sua audiência. Um beijo pro seu Ivan Fracalossi, que é nosso telespectador. Agora, a audiência desse programa é uma coisa fantástica na rua. Hoje um cidadão me abordou, um cidadão até de cabelos brancos, não sei o nome dele. Lá, me aborda, a senhora bem mas o senhor é um galã. O senhor é mais velha, me aborda, as gatas me abordam. Tá bom. Que beleza. Porque acho que eu tenho muita feitiçaria em volta. E ele teceu... O pai Paulinho lança fluido. Ele teceu... Ele não deixa eu falar. Desculpa. Hoje fui eu que não deixei de falar disso. Eu sou fã da Jéssica número 1, né? Desculpa. Quem é? Inclusive, a Magda pediu pro Edemeiro, faz um favor pro Chicão. Ele tá falando com essa voz. Transfere a feijoada, porque o Chicão vai ficar triste se a Jéssica não for. Foi verdade? Ela chegou ontem e perguntou. Eu perguntei se ela não podia outro dia. O Big Brother Galdério, todo mundo Nos próximos 2 finais de semana eu não vou estar aqui. Eu tenho elogio pro Então, por favor, mas fale. não deixa eu falar. Fala, tudo que tu pode falar. Eu vou te defender, eu vou te proteger. Fala. Obrigado. Sem bico. Quem bico? O Bigorrilho tá ali. O Magaref é uma coisa boa, carniceiro. Não, mas agora falando sério, o que esse senhor falou a respeito do Vitorino, elogiou o Vitorino, do extremo conhecimento do Vitorino, sabe? Pô, eu achei um elogio, eu tô falando sério, um elogio realmente fantástico. Obrigado. Qual é o nome dele? Eu não sei. Eu não sei. Muito eu não sei. Carla, boa noite. Oi. Obrigado. Não sei, mandaram pra ti. Era de ontem isso. Que assinaram uma petição, tu já leu? Não sei. Não, sim, a gente falou sobre isso. Então era bom, eu vou excluir, então. Tá. É pra falar do STF, né? Já foi de ontem, 330 mil. Tá, já foi o de ontem, então. E só sobre o STF, queria falar uma coisa, já que o Marne estava falando sobre a Venezuela e tal, e as mulheres, né? Indo pra frente e se revoltando com isso. Acho que a gente precisa se revoltar contra o STF se realmente essa decisão de soltar ou não o Palocci ficar com a segunda turma e não com o plenário da casa. Alguma coisa nós temos que fazer. Essa já é uma atitude boa, assinar essa petição pedindo o impedimento dos 3 ministros que estão soltando todas as pessoas da Lava Jato. Acho que todos aqueles que não concordam vão lá e assim, não adianta nada. Adianta sim. Várias coisas já aconteceram através de petições populares. É verdade. Essa pode ser mais uma petição popular que vai dar certo. Pelo menos a gente tem que tentar. Este senhor presidente da Venezuela já não é Maduro, é putrefato.
E, por conseguinte, tem que ser decomposto do poder. Denise de Bagé. Gostei do texto. Ela tem razão, que ele é meio putefato. A senhora tem toda a razão. Faz um bom tempo. Cadê o pessoal do PT tá apoiando Putrefato. ele ainda? Sim, agora Putrefato. Não, mas Putrefato, ele falou outra coisa lá. Não, Não, falou isso aí é outra putrefato, ele coisa. disse. Eles estão quietos. Como é que o senhor disse a palavra essa? Hã? Como é que o Esse senhor negócio aí que eu falei. Putrefato, ele falou. Não, mas não disse ele bem falou isso aí. putefato. Esse negócio. Eu falei isso? Mas eu entendi o que ele disse. Vi muito bem. Eu acho que o ouvido de vocês está condicionado à sexta-feira. Senhor. Venezuela acusar o governo brasileiro de corrupto é igual o casal Nardoni pedir justiça no caso Bernardo. Exatamente. É o que disse o senhor Carlos Eduardo da Silva Pinto. O senhor tem toda a razão, seu A Carlos. Venezuela foi destruída, né? Destruíram um país que tinha problemas, sim. Tinha uma elite que dominava a Venezuela, porque, Magda, a política e a ideologia tem um componente interessante. É mais ou menos um dos princípios basilares da física, da dinâmica, que é a toda ação corresponde a uma reação de mesma força, mesma intensidade, porém em sentido contrário. O Brasil foi parar nas mãos do PT e do Lula porque as elites brasileiras faziam lambança e não focavam no social. Aí apostaram nesse cidadão, que todo mundo está vendo agora, era um bandido, e reverteu a coisa. Resultado, a tendência do Brasil hoje é é atirar o Brasil para a direita, que também não é nada disso. Também tem problemas e vai trazer problemas ao país. Isso aconteceu na Venezuela. As elites venezuelanas tinham um país rico na mão, um dos maiores produtores de petróleo do mundo e líderes da OPEP, tinha muito dinheiro sobrando, podiam fazer programas sociais, podiam fazer uma série de coisas, nunca fizeram coisa nenhuma. Ignoraram a população mais pobre e, por conta disso, um demagogo como o Hugo Chávez acabou convencendo a Venezuela que ia transformar o país num paraíso. Todo mundo sabe que isso não existe. Quer dizer, resultado, se associou às Forças Armadas venezuelanas e tomou o país de assalto. Eleições, enfim, ganhou a eleição. Claro, quando você é o único que fala, é muito fácil você vender os seus argumentos. O Hugo Chávez tomou conta da Venezuela e o que aconteceu? Destruiu a Venezuela. Entregou para o Maduro a Venezuela já agonizante. E hoje, literalmente, o Maduro administra um defunto. Porque a Venezuela, economicamente, vai levar décadas para se levantar. Infelizmente, o tecido social, os programas... Tudo foi destruído porque o comando da Venezuela foi cupinizado. Você tem hoje lá bolivarianos ocupando os principais cargos, a Suprema Corte. E o Brasil quase chegou lá. É isso que está acontecendo aí, que a Carla falou, estamos soltando. Isso aí é ainda contaminação da máquina que estava sendo montada. Eu só quero dizer uma coisa. Deu tempo ou não de montar totalmente. De salvar, né? Mas já pensou uma coisa muito divertida aqui. Ai, meu Deus. Uma telespectadora nossa, Magda. Você dá esse o meu último drop e depois eu vou embora. Não, vai embora nada, vai ficar. Vem com essa que tu vai embora. A Rafaela Saraiva Soares é uma gata super bonita, uma marqueteira, trabalha em promoções. Ela diz o seguinte: Chicão, um charme, a cara do Bruce Willis, e Gustavo Vitorino, tadinho dele. Parece que sai um alien pelo nariz. Ai, coitadinho. Um alien pelo nariz. Eu achei mó barato. Ele tá com alergia da pimenta. Tá achando sacanagem? Te dá um corretivo. Já vai te dar um corretivo. Não, corretivo para passar ali em cima. Não é. Ele vermelho, acha que pode sair um alho. Tá preocupada? Não, é uma espiazinha que saiu. Quem é que não tem aqui, ó. Deixa eu explicar pra você. Eu, quando nasci, eu tinha minha mãe, transava na banda. Chicão, para aí, Chicão. Se dois juntos não vai dar. Todo mundo tem que usar roupa. Você leu uma mensagem de uma moça aí que debochou de mim. Não, ela é linda, que é tia de mim. Não, por mim ela pode ser a rainha da Inglaterra, velho. Tu faz um gênero. Eu não estou interessado em carne. Carne a gente tem no açougue. Eu estou interessado em pessoas. Não seja Então vamos deixar bem claro. Tu não quer carne, tu quer pessoa. Parou. Qualquer envelope. Não, eu gosto de seres humanos. Eu não gosto de carne. Carne tem açougue. A Rafaela não pode ser bonita, inteligente, marqueteira? Pode, mas pela opinião que ela deu, ela não é. Mas ela fez uma brincadeira. Uma brincadeira. Ela fez uma brincadeira. Encantador. E tu vai se tratar de um alien no nariz. Mas eu não acho que isso é legal. Que vai te dar problema hoje à noite? Tu não tá com ponte marcada? Vai na Favorita amanhã no WA. Que amanhã eu tenho que acordar. Vai ter 2.000 mulheres. Tem um cara ruim que nem tu. Tem, a propósito, agora é hora da feijoada. Sem pimenta. Muito bem.
Tu não vai te comer... Amanhã, só de raiva, eu vou encher a cara de pimenta, não vai ser de cerveja. Não, aí segunda-feira tu vai estar com o nariz... Eu vou fazer outra coisa que encher a cara, encher outras coisas. Tá pronta a frase, Tá Jéssica? pronta. Então é o seguinte, hoje, sexta-feira, é dia de nós contemplarmos o telespectador ou a telespectadora que se comunica conosco através do atualidades@pampa.com.br e através do WhatsApp, que é o telefone 999-77-7001. 999-77-7001, certo? Cada um deles vai ganhar de presente o direito a uma feijoada lá na mini cervejaria Devassa. A Jéssica vai dizer a frase, você tem que escrever a frase exatamente como ela vai dizer, colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o seu CPF ou a sua carteira de identidade, certo? Um vai ganhar de presente aquele que mandar o WhatsApp e o outro aquele que mandar um e-mail. A frase é... Hoje é sexta-feira, dia de Devassa na mesa. Hoje é sexta-feira, dia de Devassa, com letra maiúscula, na mesa. Ela disse que tu é um fofo. Tá, Ela então, deu a frase a para interpretação. Carla está cuidando do WhatsApp e eu vou cuidar aqui do e-mail, enquanto o Marne Barcelos vai dar uma notícia, se vocês permitirem. Eu não vou dar uma notícia. Eu quero falar na sequência do que o Vitorino falou a respeito dos demagogos, como foi o Hugo Chávez. Nota o teu aí pra mim. Quando um indivíduo chega e promete para as pessoas o bem-estar, um país de primeiro mundo, promete tudo, ele promete uma Shangri-La. Shangri-La é um livro do James Hilton chamado Horizonte Perdido, Lost Horizon. É o nome desse livro e depois foi feito o filme, etc, etc, etc. Quando você promete tudo de bom para o cidadão, você vai durar até os 150 anos de idade, com jovem ainda, você não vai nunca aparentar a idade. Você vai ter saúde perfeita, você tem isso, você tem aquilo, tem bem-estar. As pessoas... aí já discordo. Mas o que acontece? As pessoas querem acreditar nisso, porque todo mundo gosta de receber elogio, todo mundo gosta de ser bem tratado. Então foi isso que aconteceu, era isso que eu queria falar na sequência do que o Vitorino falou a respeito dos demagogos. O que é o demagogo? Demagogo é aquele que fala aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, não é? Posso falar na sequência do Vitorino também? Pode. Eu já tenho também aqui o do e-mail, não manda mais. Da música, disse que tu dava em cima dela toda noite, tu não largou o pé dela. Denúncia! E ela disse que ficou teu fã, porque tu é um cara inteligente, papapá, tu faz o contraponto de cantofane, que é mais charme, papapá, toda aquela história, mas que tu assediou muito ela. Então eu vou dizer o seguinte, que essa moça, além de ter dado uma opinião que foi deselegante, ela também está faltando com a verdade. Porque na festa da música eu não respiro, amigo. E eu tenho testemunhos aqui. A Magda Beatriz já apresentou algumas festas da música. Não está em cima de ninguém, e eu não paro. Eu corro para lá, para cá o tempo todo, não tem tempo para estar assediando ninguém. Mas ela falou que elogiou, guri. Mas o Júlio Menezes dizia que não, tu ficava... Ai, Chicão, para. Ô, Chicão. Olha aqui, ó, atenção, quem escreveu, fica quieto. Existem momentos da vida que o silêncio é ensurdecedor. Tu conhece aquela coisa assim, cala a boca, Magda, sabe? Camela Bush. Cala a boca, X. Então assim, ó, presta atenção. Quem vai desfrutar de uma feijoada maravilhosa na Devassa e que foi o nosso telespectador do WhatsApp é o Rafael de Deus, tá? Rafael, você foi quem escreveu a frase de forma correta, você pode levar uma acompanhante, tá? Feijoada na Devassa é todos os sábados, tá? Só os sábados. Como agora esse convite tem um prazo de validade, são os 4 próximos sábados, tá? Durante um mês, a partir de agora, tá? 4 próximos sábados, o teu convite tem validade. Rafael de Deus, tá? Que foi o que escreveu pelo WhatsApp. E pelo nosso e-mail, quem escreveu a frase de forma correta foi a Regiane Nascimento da Silva Gomes. Também você tem o direito de levar um acompanhante, quando você for lá degustar a sua feijoada. Você tem 30 dias também para usar o seu voucher que dá direito a essa feijoada.
Mini Cervejaria Devassa fica no 2º piso do Praia de Belas Shopping e feijoada na Devassa é todos os sábados. E nós vamos estar lá amanhã. O Vitorino já tem jejum a partir de agora. Isso, já está desde hora. Ele vai fazer exame, que nem exame no hospital. 12 horas. E amanhã eu vou coordenar selfies. Serão R$15 as selfies de Marne Barcelos, Chicão Tofani. Marne são valiosas. Sim. E as da Magda Beatriz, e a da Carla, 50 Nós cada um. estamos que nem Tá? mulher de programa Getúlio Vargas, 50 pila. Quem dá mais? Quem dá mais? Nossa telespectadora aqui. Dona Magda, a senhora permite Eu isso? nem prestei atenção nessa parte. Por favor. Boa noite, bancada. O seu Gustavo está com a pilha fraca hoje. Não, Ele disse que ia ser... ia falar pouco eu hoje. tô light. Olha só que a chefe disse assim, olha só, cara, que disse que ele ia falar pouco. Eu disse que ele ia falar pouco. Eu fiz assim. Tu fez assim. Mas olha, Ele também dois que eu tô falando. Só um pouquinho. Deixa eu mandar um beijo. Que horroroso. Eu quero mandar um beijo para uma telespectadora muito especial aqui do programa que está sempre assistindo, que é a Tânia a Tânia da Vila Assunção. Um beijo para você. Muito obrigada pelo carinho. Não escuta o que o Chicão fala, que é tudo besteira. Não fala assim do teu colega. Ela não pode falar assim de mim, né? Coleguinha. Ela não pode saber como é que é a vida, né? Paulinho chegou de São Paulo hoje, disse assim, e aí, Chicão, parece que é a mulher da tua vida, eu vi. Ela é uma loira, Chicão. Nossa. E ela trabalha em televisão. Tem vários verdes, mas não deu o nome. E Que bom, implica não sou eu. contigo. Bah, podia dormir sem vir isso. Mas falta fair play, né? Ah, eu não sei, eu não ouvi. Ah, ela falou, eu não ouvi, eu não ouvi. Que bom, não sou eu. Ô, Jéssica, por uma questão de segurança, eu fechava o corpo. Tirei o cabelo. Vai Se roubar pra o fazer pai uma Paulinho macumba não sai legal, vai ficar o nada a ver. Ninguém vai abraçar. Meu corpo é fechado. Agora, a gente falou de tanta coisa no programa hoje e não falamos sobre a situação de estresse das pessoas. Vocês viram aquelas pessoas que brigaram por causa de um churrasco? É. Sim, As pessoas estão estressadíssimas. Aqui em Sapucaia do Sul, um vizinho estava fazendo churrasco, o outro achou ruim por causa da fumaça, foi lá reclamar. O cara matou ele com tiro. E fugiu. Meu E Deus. fugiu. Que absurdo. Sabe? Não dá mais. O que é isso, Chicão Tofani? Tô mexendo no bisel do brincando. meu... Tu poderia deixar pra mexer no teu bisel. Tem um outro negócio que tu pode mexer que não faz barulho. Depois eu te digo qual é. Sabe, Vitorino, eu gostaria que tu não falasse nada de importante hoje. Nada. Não, nada, pouquíssimo. O que aconteceu? Você viu como você... Sexta-feira. Não, é que vocês me xingam tanto que hoje eu decidi não ser... Não, tu tá fazendo tu tá aprontando alguma pra nós. Não, é assim, então eu vou falar uma coisa importante. Hoje aconteceu na Assembleia Legislativa o seminário da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. É verdade. E vários estados mandaram representantes. O que acontece? A Lei Candir, que foi instituída e entrou em vigor em 1996, 96 para 97, ela concedia incentivos fiscais que eram direcionados aos estados. Portanto, os estados perderam dinheiro. Só que o governo federal, no próprio texto da lei, o governo federal deveria compensar esses estados, o que nunca foi feito. Essa lei foi estabelecida, mas nunca foi regulamentada. O que acontece? O estado de Minas Gerais, no ano passado, ingressou no STF com uma ação pedindo que o STF determinasse o encontro de contas, ou seja, o prejuízo dos estados produtores com a instituição da Lei Candir, não compensada pela União. O que aconteceu? O STF não quis arrumar confusão e decidiu que o governo federal, o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas da União, nessa ordem, deverão regulamentar essa lei para estabelecer padrões de funcionamento a partir da data de vigência da regulamentação. Acontece que os estados quebrados, no caso Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros menos cotados, entendem que esse prejuízo dos últimos 20 anos precisa ser restituído, precisa ser compensado. Essa reunião, que era para ser um simples seminário, acabou se transformando no início de um movimento que pode começar aqui em Porto Alegre e fazer com que todos os estados que tenham créditos junto à União busquem a restituição. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa encrenca, são bilhões de reais que colocariam o estado do Rio Grande do Sul, hoje devedor da União, como credor.
O mesmo acontece com o estado de Minas Gerais. Esse movimento começa e eles querem agora tentar negociar com a União ou com o Parlamento brasileiro a criação de uma lei que compense os estados até a implantação da regulamentação que, segundo decisão do STF, tem que acontecer até o dia 31 de dezembro. Então, gente, a notícia pode passar batido, mas ela é de uma importância significativa, porque ela mudaria completamente o perfil da economia do estado do Rio Grande do Sul. Nós passaríamos de um dos maiores devedores da União para um dos maiores credores, ao lado do estado de Minas Gerais. Então, assim, eu conversei longamente hoje com o presidente da Assembleia, o deputado Adão Preto, ele conversou comigo da Rádio Pampa, e nós abordamos todos os reflexos que isso pode trazer. E olha, gente... tomara que isso não passe em branco. Edgar Preto. Adão Preto é o pai dele. Adão Preto era o pai dele, é verdade. Então, assim, o presidente foi bastante coerente. Ele disse que, olha, isso está acima de ideologia, de posições políticas. Ele agiu como presidente da Assembleia. Eu gostei muito da conversa com ele. Sem dúvida alguma. Porque ele, em momento algum, colocou ideologia ou OAB. Não, vamos defender o Rio Grande do Sul. E ele foi bem coerente. Disse, a defesa do Rio Grande do Sul passa, nesse momento, por todos os partidos e todas as ideologias se darem as mãos e vamos lutar para que... O que seria um grande marco na administração dele. Seria certamente uma conquista espetacular para ficar na história da passagem dele pela presidência da Assembleia. Seria uma grande conquista. Então, assim, uma mobilização nacional deve começar a partir de hoje. Tomara. Parlamentares, representantes de outros estados que estiveram aqui em Porto Alegre, nessa reunião na Assembleia Legislativa, decidiram que vão apoiar e vão dar início a uma campanha. Tomara que isso vai mudar a vida do Rio Grande do Sul radicalmente. Tá, eu quero te pedir um favor. Essa pergunta tu já respondeste, porque o Fabiano Silva de Viamão já tinha te perguntado, só que nós respondemos na parte do programa da reprise, tá? E ele, eu acho que não assistiu porque ele está mandando de novo. Haveria alguma forma da população se organizar para saber se o voto incluso na urna será de fato computado? Poderiam abrir o voto no momento da votação? Como vamos garantir que vamos trocar essas figurinhas carimbadas? Responde agora e nós não vamos responder mais. Como é o nome dele? Fabiano. Não, porque a gente já respondeu... Não, seu Fabiano, assim, ó, seu Fabiano, o que existe? Eu primeiro coloquei uma resposta, eu coloquei uma pergunta como resposta, tá? A pergunta que eu coloquei foi a seguinte, existe algum outro país no mundo que utilize urna eletrônica ou a urna brasileira? A resposta é não. Aí eu coloquei uma segunda questão, uma informação. As duas empresas que produzem a urna brasileira são processadas hoje nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então vamos agora para o nosso terreiro aqui. O problema que existe hoje, segundo especialistas na área, e modestamente eu me considero um deles por ter algum conhecimento na área técnica de TI, é o seguinte, o problema não está na urna propriamente dita, mas na transmissão dos dados. O que acontece? Existe um projeto já aprovado que deve se transformar em lei e que deve entrar em vigor, que é, sempre que você votar, você receber um canhoto do seu voto. Vai ser possível, sim, se saber urna por urna quem votou, quantos votaram e em quem votaram. O problema está na totalização. E aí é que reside o buraco negro, que é a transmissão de dados para uma mesma central que faz a contabilização. Essa totalização é feita por um número muito pequeno de pessoas do Tribunal Superior Eleitoral, comandados, claro, pela direção do Tribunal Superior Eleitoral. Aí é que reside a grande dúvida, que reside o grande mal-estar, principalmente por conta da última eleição, quando o seu Aécio Neves estava bem na frente e, faltando totalizar apenas 3 estados, 2 do Nordeste e 1 do Acre, as portas do TSE foram trancadas, a totalização do computador parou e somente 5 profissionais de TI, bem como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na época o seu Toffoli, e o presidente do STF, o seu Lewandowski, estavam lá dentro para acompanhar a totalização. Isso deixou muita nebulosidade na última eleição. Então eu afirmo para o senhor o seguinte, existe uma maneira de acabar com a suspeição? Existe sim, voltar o velho voto da canetinha. Mas esse falando eu em duvido. votação, Vitorino, tem um WhatsApp aqui bem bacana. Que desdobras do Vitorino? Olha, dormi já. Eu também. Minha filha, olha o WhatsApp aqui, demorado, nosso telespectador. Minha filha capturou essa mulher numa esquina da Goethe. A Goethe é uma avenida aqui muito movimentada e importante de Porto Alegre.
pedindo intervenção militar. Então, ela capturou a imagem de uma mulher pedindo intervenção militar hoje à tarde, gritando: não sei votar, não mereço liberdade, tirem a minha liberdade, por favor. Que isso? I love pau de arara. É verdade, pra que liberdade? Para os outros te roubar? Pra que liberdade? Ai, que horror. Olha aqui, ó. Então tá. I love pau de arara. Olha, então tá, vamos continuar. Tu tá bem, meu amor? Tô. Tu tá chateado com alguma coisa? Não te deixam falar isso? Mas pra que tu quer falar? Falei mesmo. Não, eu pedi pra ele, agora eu pedi pra ele. Presta atenção. Querido Marne, esse e-mail é pra ti agora. É da Andréia Palmeira, um e-mail pra ti. Querido Marne, presta atenção. Eu tô prestando. Você falando de literatura, com os olhinhos brilhando, é tudo de delícia. Obrigado. E quando você falou de ficar cercado de livros e sentir-se feliz? Mark Twain disse: em uma boa biblioteca, você sente de alguma forma misteriosa estar absorvendo a sabedoria contida em todos aqueles livros. Mesmo sem abri-los. É verdade. Pergunto, ela adora perguntas, Andréia. Um dia você vai falar de Vladimir Nabokov? Lolita. Bom. 2, queria ter um pai como você. Você pode me adotar? Ai, depende como é que é a foto Se dela. não pode, manda nudes. Olha a sequência da minha. Ela é ótima. Você não pode adotar. Se não pode, manda nudes. Eu tenho um beijo. Eu tenho uma pesquisa fantástica que foi realizada no Rio de Janeiro e que me deixou pasmo. Em cada 100 empregos extintos no Brasil no ano passado, em cada 100, 80 eram no Rio de Janeiro. A situação que o senhor Sérgio Cabral, que é aquela pandilha. Mas ninguém quer saber desse Sérgio Cabral. Não, mas eu estou falando do Rio de Janeiro, como é que o estado que ficou, ele está preso, como outro deveria estar preso e não estão presos. Por que os outros não estão presos também? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eles fizeram com o Brasil, o que estão fazendo com o Brasil, essa turba que nós temos por aí. E essa senhora aí que falou que eu não quero mais liberdade, para que liberdade mesmo? Para que liberdade? Seu Paulo Leitão, eu entendi o seu e-mail, tá brincando, seu Paulo Leitão, tá brincando. Aqui no programa, o Vitorino fala muito, Qual é o nome do russo ali que ela falou? Nabokov. Esse Nabokov não era aquele do... Não é. Ele vai fazer uma brincadeirinha ordinária. Sabe, Magda? Eu já li a tua mente antes de tu falar. Já li o candidato, parece que vai mudar de partido. Bolsonaro vai pro tal do Muda Brasil, que nem sei se existe já esse Muda Brasil. É um movimento que vai se tornar um partido. Exatamente. Aí estão dizendo que ele vai pro Muda Brasil e que vai para presidente em 2018. Mas, Carla, ontem eu tive o prazer... levar os 3 filhos para a vida política. Eu acho que tem um discurso dele na internet muito inteligente. Ontem eu tive o prazer de visitar uns advogados, meus amigos, que casualmente são advogados da Magda Beatriz, o Sica de Lemos, do escritório. Sim, e o Daniel Sica foi pela minha dica e fez a melhor lua de mel da vida dele. Foi no lugar mais fértil do planeta, a praia de Maya Bay. A praia que foi gravado o filme A Praia de Leonardo DiCaprio na Tailândia. Sabe quanto ele gastou? Ficou 15 dias na Tailândia, Camboja, 20 mil, ele e a mulher dele. Que maravilha. Isso é mais barato. Mas claro, o cara é dono do extrato de tomate, não vai ser... Não, a bobagem. É um Fly Emirates, querido. É Sica com S. Não, eu pensei que era dono do extrato de tomate. Não tem que pensar. Um dos melhores advogados da cidade, são professores na FEVAG. Não, são maravilhosos. Eu não teria outro advogado. São maravilhosos. A Magda entende de advogado. Entendo. Ela sabe como é que é advogado. Não é areia. Eu sei o que é. Advogado bom. Tudo bom, advogado agora tá que nem o Palocci, que droga advogado toda semana. O Vitorino é para situações assim... emergenciais. Você falou sobre o nome do Não tem mais aqui, advogado de família. Presta atenção, esse advogado... Ou da falta dela. Ele é o Sica. E o Lemos é Pedro Magri Lemos. Que é? Ô Magda, eu acho que eu conheço o Lemos. O doutor Pedro Magri Lemos? O Lemos não é aquele que às vezes liga pra cá e pergunta pro Marne, vocês leram um livro tal, coisa tal, e o Marne responde, lemos. Que engraçadinho. Não fez a outra piadinha ordinária, mas fez essa. Que amor, né? Eu tô
estou impressionada com a tua popularidade. Eu também estou impressionado com isso. É impressionante. As pessoas estão dizendo, vocês reclamam quando ele fala demais e reclamam quando ele não fala também. De cada 10 vezes. Fala, por favor. Não! Né? Olha aqui, ó. Ao lado da Ana Magda. Meu nome é José Carlos Oliveira, moro em Novo Hamburgo, tenho 51 anos e tenho necessidades especiais. Estou desde dezembro tentando renovar minha carteira de motorista. Como tive de fazer uma cirurgia, esta semana tentei remarcar minha perícia. Para minha surpresa, todos os números de telefone que eu tenho, nenhum atende. Liguei para um 0800, onde depois de 1 hora me informaram que o CONTRAN havia mudado de endereço para Borges de Medeiros, 1555. Mas CONTRAN nós não tem CONTRAN aqui. Aqui é DETRAN. CONTRAN é o nacional. Talvez seja o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Estadual. Para Borges de Medeiros não possui telefone para me informar o que fazer. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu agora não sei informar nada. Não, o problema dele qual é? Ele quer renovar a carteira de motorista. E não consegue? Mas o senhor mora em Novo Hamburgo, eu acho que tem que ser em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, o senhor não precisa. Então, ele tem que ir no centro de condutores. De condutores, eu acho. Não é nem no Detran. Seu José Carlos Oliveira, o senhor tem que procurar um desses centros de condutores, que tem autoescola, essa coisa assim, é lá que a gente renova a carteira de motorista. Eu sempre que renovo a minha carteira de motorista, eu vou nesses lá mesmo faz o exame de vista e paga. Imprime a guia, você paga no banco. Aliás, diga-se de passagem, esse é um sistema que funciona direitinho. Funciona muito bem. Acho que o senhor não precisa... Magda, já que nós estamos falando em carteira de motorista, deixa eu falar uma coisa de automóvel, uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas você sabia que se você tiver certas patologias médicas, você tem direito a um desconto gigantesco no automóvel, que começa em 30% e pode ir até 50%? Sim. Nossa. Olha bem, existe uma lei federal que estabelece que todo o fabricante instalado no Brasil tem a obrigação de oferecer uma linha ou um modelo de veículo especial para pessoas que se adaptam a essa lei. As pessoas pensam que são apenas pessoas com necessidades especiais, deficientes físicos. Não é. Existem algumas patologias que permitem que você compre. Câncer de mama, por exemplo, as mulheres quando você tem o câncer de mama é um deles. Tem alguns outros também. Vamos ver se eu decorei. Portador do vírus HIV, portador de leucemia. Tem um que é bem simples, muita gente tem e não sabe, que é o chamado bico de papagaio, mas tem um nome técnico. É um problema de coluna. É um problema de coluna. Não são todos, mas é esse problema em especial. E articulação no quadril também. Problema é o desarticular de quadril, é a pessoa que tem o quadril um pouco fora. As pessoas que têm esse tipo de patologia, elas pegam um diagnóstico médico, atestado médico, entram com requerimento, elas obtêm autorização. Mas demora isso, e não basta... Demora um tempo, é de 60 a 90 dias para você ter toda a documentação. Porque você tem que ter a autorização, depois da autorização você tem que procurar o passa por uma perícia. Passa por uma perícia, não é só um atestado. Mas assim, o mais importante é a pessoa saber que tem esse direito. Tem esse direito. E outra coisa, mesmo que você não tenha condições de dirigir, você pode comprar o carro para que a pessoa que lhe assiste conduza o carro. Então, procurem se informar, procurem um advogado que ele vai explicar a lei e, mais importante, você conhecer as patologias, porque além de comprar o carro com descontos que passam de 30%, você também não vai pagar IPVA, tem uma série de outros descontos, enfim, que vão lhe beneficiar. É importante essa informação. Muito bem, olha, Carla, quem fez o projeto do canhoto do voto foi o Bolsonaro, é o Alain de Triunfo, que sempre defende o Bolsonaro. Pô, e eu disse que o Bolsonaro não tinha muito projeto. Tá vendo? O Bolsonaro é muito atuante. O da castração química é um projeto dele também. Que o pessoal não apoia lá, aquela turminha de sempre não apoia, porque é do Bolsonaro. Porque se fosse de um outro qualquer, eles vão pra rua protestar contra o estupro, contra a mulher, não sei o quê. Aí o Bolsonaro faz um projeto de castração química, de taradão, eles votam contra. Eles só falam que o Bolsonaro é blá. Eles votam contra. Interpretação, cada porque tem gente que fala e tem gente que faz. A sensação que eu tenho nesse caso é que o Bolsonaro fez, os outros falam. Então. O filho dele é deputado federal por São Paulo e o outro filho é estadual pelo Rio de Janeiro. Ele botou a família toda está Os aniversariantes, Primeiro aniversariante de hoje, um cidadão chamado Karl Marx.
o pai do comunismo. Vagabundou aquele que não trabalhava? O Engels sustentava ele, era muito amigo dele, ajudava ele. Bom, Friedrich Engels. E ele sempre falava da luta de classes, né? A luta de classes, ou seja, os operários contra aqueles mais endinheirados, contra os burgueses, a chamada burguesia da época. Ele dizia que fatalmente o capitalismo iria engolir, a burguesia iria engolir os operários se eles não se unissem numa luta para mudar o mundo. E algumas potências seguiram, como por exemplo a Revolução Bolchevique de 1917, então Rússia, que cresce e depois se transforma em União Soviética, um sistema falido que foi embasado nos conhecimentos no livro o Capital, né, que foi o principal livro dele, se assim posso dizer, e o Manifesto Comunista, que são os dois grandes livros dele. O segundo aniversariante talvez seja um dos maiores brasileiros da história, o Marechal Cândido Rondon, que dá o nome à Rondônia, em homenagem a ele. Foi o maior indigenista desse país, ele era filho de índios, tinha sangue índio, indígena nas suas veias, e a partir de uma época ele começa a levar ao interior do Brasil, o telégrafo, etc. Ele era muito amigo do próprio Getúlio Vargas, que em 1942 condecorou ele. E ele foi, seguramente, esse homem, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Como era o nome daquele projeto, Marne? Era Projeto Rondon, que levava médicos, tudo o nome dele. As populações indígenas. Morreu no Rio de Janeiro. Alice Faye, uma atriz americana muito bonita que fez sucesso à sua época. E Tyrone Power, este foi talvez o maior galã do cinema americano. Morreu com apenas 44 anos de idade, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Um dos melhores filmes que eu assisti, Sangue e Areia, eu achei fantástico esse filme. Outro filme que eu assisti é A Melodia Imortal, que é a história de um pianista chamado Eddie Dutton, Eddie Dutton Story. Ele contracena com a Kim Novak, no auge da sua beleza, lindíssimo. Ele fez muitos e muitos filmes. Agora, um dos filmes que ele fez, que eu mais gostei, porque tinha lido o livro do William Somerset Maugham, chama-se O Fio da Navalha, onde ele contracena com a Jane Tierney, no auge da sua beleza. Vamos falar agora da maior cantora brasileira, ou pelo menos uma das maiores da sua época, Dalva de Oliveira. A Dalva de Oliveira, Vitorino estaria de aniversário no dia de hoje. O grande humorista o Geraldo Alves, que é outro que morreu aos 55 anos num trágico acidente de automóvel, né? Ele era talvez um dos grandes, né, do humorismo. Ele fazia só imitações, fazia o meu amigo Gil Gomes, eu estou imitando o Gil Gomes com aquela mão, agora estamos aqui, aquelas vozes todas que eram feitas à sua época. A Beth Carvalho também está de aniversário no dia de hoje. Ela está completando hoje 71 anos de idade. Está com a saúde bem frágil. Muito frágil. A Beth Carvalho. Ela está horas assim. São esses os aniversariantes de hoje, dona Magda. Olha, o nosso telespectador Elias Teixeira Pinheiro, de Triunfo, mandou um e-mail onde ele coloca como título assim: Última Flor do Lácio, inculta e bela. A expressão última flor do lácio, inculta e bela, é o primeiro verso de um famoso poema de Olavo Bilac, poeta brasileiro que viveu no período de 1865 a 1918. Esse verso é usado para designar o nosso idioma. A última flor é a língua portuguesa, considerada a última das filhas do latim. Nesta homenagem à nossa língua, parabenizo a todos os professores de língua portuguesa e a minha filhota Martina, que desde seu primeiro ano de vida, há 8 anos, não faltou a nenhuma feira do livro de Porto Alegre. Ela escolhe seus livros e lê diariamente. Parabéns, parabéns e beijos a todos. Elias Teixeira Pinheiro, de Triunfo. Aqui, que pai nosso maravilhoso. Telespectador. Obrigado. Que pai maravilhoso. Os pais têm que incentivar os filhos desde pequenos a ler. O Arthur está perguntando aqui num torpedo que relógio é esse do braço direito do Chicão? Um maior barato. Barato. Arthur, Chicão, esse relógio aqui é um Magnum. Tira a mão que eles estão mostrando. Com maquinário Bulova. É um relógio de mergulho, é um relógio de ostentação. Tem que ter punho forte, punho grande, isso aí. Pelo menos alguma coisa você tem grande. Tá duvidando? Não responde. Processa direto. Como é que ele sabe, né?
Não responde. Isso é processo direto lá, o Sica e Lemos. Sica de Lemos. Sica e Lemos nele. Olha, a Vera Steigler. Mas isso eu tô para casar, a noiva sabe hoje. Sai da operação. Ai. Boa noite, Carla. Sobre a audiência do programa, é muito grande aqui em Novo Hamburgo. Eu participo de um grupo de senhoras aqui na cidade. Muitas vieram comentar quando ouviram o meu nome no dia que mandei a matéria do jornal. Beijos a todos da bancada. Querida. O nome do grupo é Novo Brilho. Um beijo também para elas. Beijo para as gurias, claro. Sabe que o líder da facção, só deixa eu dar uma notícia aqui que passou. Vai. É que eu queria ver. Sabe aquela matéria que saiu da gente desse programa lá no jornal? Eu também queria ver. A gente manda pra gente uma edição. Agora já tá velho, já passou a edição. Por favor, o jornal ABC, a gente não viu a matéria, não teve acesso. Eu procurei, tentei comprar o jornal, não consegui também. A gente queria tanto ver a matéria. Eu queria ler, queria guardar e tudo. Bom, sabe aquela história que aconteceu não faz muito de um traficante, enfim, líder de uma facção aqui da Zona Sul, que foi preso na Zona Sul, e aí teve um monte de represália, eles incendiaram um ônibus, eles atiraram na viatura da polícia e tal. O líder, eles suspeitam que seja o líder realmente da facção, foi preso hoje. Ele tinha um apelido de Rato, o Erickson Monteiro da Luz. Já tinham decretado a prisão preventiva dele, então foi preso. E parece que agora, não sei se vai melhorar, né? Não sei se melhora ou piora, né? Não sei, é verdade, fica mais tenso ainda, né? Vamos ver por quanto tempo ele vai ficar preso. Uma série de coisas. Vamos ver por quanto tempo vai ficar preso. E olha, o nosso telespectador, Vladimir Roberto da Cruz, nos manda o seguinte. Ele é de Novo Hamburgo. Ele diz assim: boa noite. O juiz Moro, que tanto aterrorizou a esposa do Lula, tem a mulher envolvida em diversos casos de corrupção. Alguém de vocês já recebeu isso? Nada. Isso aí é bote de internet. Isso aí não dá nem pra... É bote de internet. Aí ficam inventando história. Querem colocar o Moro como grande vilão. Por favor, né, gente? Pois é, eu também achei estranho. Eu já tinha lido isso. Manda uma matéria isso aí são os canalhas que fazem. Canalhas. Uma fonte. Quando mandar, mandem recorte de jornais de sites confiáveis, né? Porque tem o site daquele, o site do pergunta pro Sica e Lemos aqui, ó. Hoje tive um problema. Hoje tive um problema com o meu carro que foi abalroado na porta de minha residência, onde o que bateu estava completamente bêbado, fugindo e preso. Então, meu carro é guinchado, porque eu não tinha o documento do banco que há 50 dias não me manda, devido a ele que estava alienado. Assim, não pude passar para o meu nome, os vizinhos disseram que era lei, e eu, com tudo em dia, mas sem o papel, eu fui prejudicado. Já que nessa bancada tem um bom advogado... tem que ver a documentação que você tem, né? Bom advogado. Porque assim... Posso concluir? Deve. Posso molhar o bico? Eu lhe permito. Já que nessa bancada tem um bom advogado, o que me sugere, já que vou ter que pagar guincho, que não chamei, as estadias, que não tenho culpa e mais, o carro estava parado na porta porque tive que limpar a garagem. Luiz Henrique Sanches Rodrigues. Luiz Henrique, tem que ver a documentação que você tem. Se você tinha a documentação original do veículo, não importa em nome de quem está... você tinha o direito de dizer para a EPTC, olha, não teve dano pessoal, eu vou guinchar o carro para a minha oficina, eu vou guinchar para dentro da minha garagem, vou empurrar para dentro da minha garagem. O assunto está encerrado. Se a EPTC guinchou o seu carro, é porque tinha alguma irregularidade na documentação. Aí está previsto em lei, é um direito que eles têm, tá bom? Então, se você tiver algum problema, procura o Dr. Fábio lá na EPTC, que ele pode lhe explicar detalhes jurídicos sobre isso. Mas assim, o azulzinho hoje, quando ele guincha um carro, ele não está guinchando mais por conta dele, não. Hoje eles têm aqueles sistemas que checa direto o banco de dados, qualquer tipo de irregularidade. Aliás, quero aproveitar, Magda, para dar um recado. Na semana passada, venceu o IPVA de todo mundo, né? Então agora, quem não pagou o IPVA está vencido. Muita gente estava me ligando, perguntando se os carros seriam guinchados, o que ia acontecer. Ontem eu liguei para o Dr. Fábio, lá, o diretor jurídico da EPTC, e conversei com ele e ele me explicou detalhadamente. Vale
a data de vencimento do documento. Você não tem no documento a data de vencimento, você tem somente no protocolo do Detran. Você entra na internet, vê ali Detran, põe a placa do seu carro e vai dizer licenciamento, válido até. Então, até aquela data, você pode usar o seu documento sem ter risco de ser multado ou guinchado, mesmo que o seu IPVA tenha vencido agora no final de abril. Tá, essa é a informação que eu tenho do diretor jurídico da IPTC. Então você não tem risco. E vai dizer, mas como é que a IPTC vai saber? O azulzinho, ele tem aquele pad que ele na hora consulta a situação do carro e ali está a data de validade do documento que você está portando. Boa noite, Magda e bancada. Por favor, Chicão, com toda sinceridade e lealdade com seus admiradores, nos responda. Você acha que tem gato, entre aspas, no apartamento do Nenê? Eu acho que o Nenê... Só tem uma pessoa que pode fazer essa pergunta. Eu acho que o Nenê, o querido Gustavo Vitoriano, o apartamento é um gatedo. É gato de net, é gato de luz, é gato de água. É o seu Eduardo Paulo. Tem gato até com fruta azul ali. É uma gata. Pois é, eu trocaria os gatos tudo por uma gata. Mas o Eduardo perguntou se tem gato no apartamento do Nenê. Tio Dudu, é o seguinte. Tio Dudu, olha só que papinho. É o seguinte, tio Dudu. Quando ele bota essas Tanto a minha ligação de net original, paga, porque a NET patrocina o meu programa na Rádio Pampa e eu jamais faria isso. Então é de graça. Não é não. Mas o gato que o seu Eduardo perguntou, E a energia elétrica, eu acho que é de miau. Não, e a energia elétrica também... A energia elétrica também é uma ligação devidamente legalizada, não tem o número aqui, mas pode ter certeza que é. Até porque a síndica do meu prédio é brava. Eu só sei que ela na frente de uma praça e tem uma árvore, tem um fio que entra lá dentro. Olha aqui, ó, tem mais uma pra ti, ó. Segura essa então, tá? Ó, presta atenção que essa é pra ti. Carla, por que o Vitorino não gostou da brincadeira da amiga do Chicão sobre a espinha no nariz e aprova o deboche que faz ao Marne sobre o fraldão? Fair play. Dá o dedinho aqui, dá o dedo. Então deixa eu responder. Porque, como é o nome dessa senhora? Não importa. Ricardo de Porto Alegre. Essa senhora chama Ricardo, tá. Dona Ricardo, olha aqui, ó, vou dizer uma coisa pra senhora. Eu e o Marne Barcelos somos amigos há muitas décadas. E tu e o Chicão, não? E essa moça eu não faço a mínima... Não foi o Chicão que fez brincadeira comigo, foi uma moça que mandou uma mensagem pra ele. Então essa moça eu não faço a mínima ideia de quem seja. Entendi. Ela não tem essa liberdade comigo, assim como eu não tenho liberdade com ela. E o Marne Barcelos... O Marne não gosta. Se tu visse a cara dela, tu queria toda a liberdade. O Marne não gostou da tua piada. Esse cidadão, Marne Barcelos, ficaram ofendidos. É meu amigo há muitos anos. Ficaram ofendidas com isso. As pessoas que usam fralda. Mas eu tenho uma notícia importante. Paraná prepara esquema de segurança para depoimento de Lula. Lula, dia 10, quarta-feira, o Lula vai prestar depoimento. Só um pouquinho. Agora chegou. Agora o Marne quer falar uma coisa séria. Por favor. Tudo bem. Tá? Vocês todos, por favor. Ele fala cara de vítima. Cara de vítima. Tá virando moda. Por favor, fala. Repete tudo. Muito triste a história. Por favor, repete. Não, mas para de miar e fala. Para de miar. Por causa do gato. Para de miar. O Lula vai prestar depoimento quarta-feira em Curitiba, dia 10. Eles estão fazendo um esquema especial de segurança. A 150 metros do fórum lá onde ele vai depor, ninguém vai poder chegar, ninguém vai poder entrar, nem jornalista, etc. Pessoas não conseguirão chegar próximos ao Lula. Então tem um grande esquema de segurança lá. Porque existem dois grupos, o de oposição, que vão gritar Lula, vão elogiar o Lula beça, e aqueles que estarão ao lado do Lula, chamando ele de santo, inocente, que isso é uma brincadeira. E vão querer bater nele como tentaram bater no Zé Dirceu hoje. É verdade. Então é isso que vai acontecer. Então eu acho que é uma notícia fácil o negócio. Importante. O Eduardo Cunha não tomou uma biaba de uma velhinha. A panela de pressão, tá? Biaba, eu via isso. Sim, a velhinha foi em cima dele. O nosso telespectador Arthur Borba mandou um e-mail mais cedo onde ele dizia assim, houve intervenção americana em Bogotá
e acabaram com o cartel de Pablo e também Escobar, com o M19. No Oriente acabaram com Saddam. Aqui em Porto Alegre nós já perdemos essa guerra para uma facção criminosa que é mais forte que o poder público. Pelo menos é o que parece. Vamos pedir ajuda ao tio Sam. Aqui faliu o Estado. É o que diz o nosso telespectador Arthur Borba, que mora no Partenon. Esqueceram de falar no Panamá, o Manuel Noriega saiu algemado, Chicão, né? Saiu algemado, presidente do país saiu algemado. E está em cana até hoje, né? Está em cana até hoje. Foi o cara da CIA lá. Ele era empregado da CIA, em Naples. Tem um livro que ele fez, autobiografia, eu li, Noriega, o Filho de Deus, ele se intitulava isso. O nome do aeroporto lá é Omar Torrijos. Eu conheci aquele aeroporto, tem o free shop mais comprido, tem 500 metros de free shop. O Rafael de Deus, calor. que venceu a devassa, disse que amanhã ele já está lá. Escolheu um bom Rafael. Vai encontrar com todos vocês. Olha aqui, boa noite, bancada. É fato que algumas pessoas amadurecem muito bem conservando traços de beleza, outros nem tanto. Por isso gostaria de ver uma foto do Chicão quando jovem, quando ele era modelo. Parabéns pelo programa, sério e descontraído ao mesmo tempo e líder de audiência no horário. Suzana Teixeira. Obrigada, dona Suzana. Eu acho que eu ainda estou com a foto aquela aqui, ó. Eu vou abrir. Aliás, eu não dancei, comecei a dançar no queijinho com 45 anos, mano. Olha aqui o Chicão, dona Suzana, que lindão. Eu não te mandei, sabe por quê? Porque eu passei a foto errada lá pra mim. Essa foto vem. Olha que lindo, Chicão. Vem concluir, vem ratificar aquilo que o Oscar Wilde fala no retrato de Dorian Gray, que as pessoas, quando são boas, mais velhas ficam mais bonitas. Isso é verdade, eu sou um cara do bem. E eu quero corrigir a informação que eu dei errada ontem, que aquela sombra ali atrás da foto era Dom Pedro II, não é o primeiro. Palhaço. Não é ninguém. Acabou o programa! Bom final de semana pra vocês. Tenham todos um bom final de semana. Segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com mais uma Atualidades Pampa. Beijos carinhosos. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.